Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do CorongaCast, o número 16, em que seguimos abordando todos os problemas, todas as questões que envolvem o nosso país em meio a uma pandemia e um presidente 100% nonsense. E a gente não sabe aonde a gente vai parar, Léo Palhano, um abraço. Fala, Paulo, tudo bom, cara? E aí, galera? O que vai acontecer com esse vírus no Ipiranga, né? Acho que esse domingo, né, ontem, foi um dia histórico de novo no Brasil, né? Como foi aquele 15 de março, né, com o presidente nas ruas de Brasília, né, cumprimentando as pessoas, tossindo em cima de todo mundo, e assim, é o presidente da República. Não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar que a gente vive isso e ainda há resistência a um processo de impeachment, Paulo do Vale. Bom, pelo menos, antes de mais nada, eu posso falar que eu vi um bolsominion apanhando da polícia. Isso já diz muita coisa. Um bolsominion já, né? branco. Um bolsominion branco apanhando da polícia e o deputado federal e filho do presidente, ou melhor dizendo, deputado federal e um dos vice-presidentes do país, Eduardo Bolsonaro, né? Porque o Brasil tem um presidente e 3 vices, né? Carlos, Eduardo e Flávio e o Mourão. Que, sei lá, é só um cara que tá, sei lá... Nem sabe quem tá no comando. O Mourão é o carisma do governo, mas os 3 vices são os filhos, que tomam ali um café da manhã com milho e tudo mais, né? Enfim, o nosso Brasil é uma coisa de louco. Mas o Eduardo Bolsonaro, ficou indignado com a violência da polícia, né? Pela primeira vez, né? Eles que sempre têm o discurso do tipo da repressão, né? Do tipo mereceu apanhar e tudo mais, né? E ficou indignado aí com um bolsominion que estava hoje na rua tomando um couro da polícia depois de ser um babaca. Mas daqui a pouco a gente fala mais também dessa questão de polícia, que eu também tenho algumas coisas para falar a respeito dessa nossa polícia aqui do estado de São Paulo, Léo. Vamos começar esse CorongaCast, que eu estou assim de pau duraço para poder derrubar o nosso presidente. Digo mesmo. E assim, galera, só avisando que o melhor deste episódio está por vir ainda. Vamos deixar o melhor pro final hoje, então ouçam até o fim. Começar falando da troca do Mandetta, né, pelo Nelson Taik, que mostra que o Bolsonaro não quer combater o coronavírus, né? Ele quer só garantir a própria reeleição. Na última quinta-feira, no dia 16 de abril, o presidente, visivelmente fragilizado, né, e nervoso, anunciou o novo ministro da Saúde em plena guerra do Brasil contra o coronavírus. O Bolsonaro não aparecia publicamente tão desesperado desde que o Reinaldo Azevedo fez aquela pergunta simples sobre dívida interna em um debate na Record 2 anos atrás. Né? Candidato Jair Bolsonaro, o orçamento de 2017 foi da ordem de 2,56 trilhões. Perto de 50%, talvez um pouco mais disso, são encargos da dívida, rolagem e uma parte juros que o Brasil não paga. O Brasil capitaliza juros, não está pagando juros. Que resposta o senhor tem para isso? Ou isso, na sua opinião, não é um problema que diga respeito ao presidente da República? E naquele dia, o então candidato Bolsonaro, né, sob evidente pavor, começou a juntar aleatoriamente termos econômicos. São números absurdos. Os meus economistas dizem que tem solução, mas será muito difícil atender essa meta. Formando frases desconexas que nada tinham a ver com a pergunta do Reinaldo Azevedo, assim, tipo, foi incrível, né? Acho que foi nesse momento que ele começou a querer desistir de ir nos debates, Paulo. Dessa vez, né, nessa semana, ele leu um discurso pronto, ou melhor, aparentemente ele ouviu, né, num ponto eletrônico, né? A gente suspeita que o Bolsonaro tinha um ponto naquele dia, né, porque ele fazia pausas intermináveis. Quem estava no ponto? O Carlos Bolsonaro. Provavelmente era o Carlos Bolsonaro no ponto, né? E é isso que dá pra rir, né, porque puta merda, justo o Carlos. Porque o Bolsonaro fazia pausas intermináveis, né, mostrando um sujeito sem a menor familiaridade com aquele texto, né. Com a covardia costumeira, ele fez todo o pronunciamento olhando pro chão,
como se estivesse procurando um buraco para se enfiar. Mas falaremos mais sobre buracos mais pra frente. The whole family. The whole family. Bolsonaro, né, escolheu um ministro cujas ideias para combater a pandemia são diametralmente opostas às dele. E plenamente alinhadas com a do ministro Luiz Henrique Mandetta, né, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, e da própria Organização Mundial da Saúde. Se o principal motivo da insatisfação do Bolsonaro com Mandetta era a sua defesa intransigente do isolamento horizontal, por que então ele colocou alguém que pensa exatamente igual a ele, né? Essa é a grande pergunta dessa primeira parte. Apesar de lógica e óbvia, a pergunta não é sensata quando se trata de um presidente que não se move pela razão, né, gente? Mas pelos delírios forjados nas informações oriundas do gabinete do ódio, que infestam o WhatsApp dos nossos pais e tios e amigos bolsominions. É difícil interpretar as ações provenientes de uma mente repleta de conspirações e misticismos, né? Assim, quando a gente discute com o bolsominion, você está discutindo com pessoas que você... O que está acontecendo, né? Onde essa pessoa está? Quem será que ainda é bolsominion em meio a tudo isso, hein, Léo Palhano? É uma... Bom, eu tenho pessoas na minha uma família. boa pergunta, né? Não, acho que quem não tem pessoas na família, né? Tem sempre, acho que, ainda um idiota que tá ouvindo. E eu fico, ao mesmo tempo, assim, né? Como a gente vem pregando nos últimos tempos aqui no nosso podcast Coronga, de precisamos aceitar as pessoas, estender as mãos para as pessoas. Eu acho que o Coronga é o maior exemplo de estender as mãos para as pessoas. Eu fico tão feliz quando eu vejo uma manifestação de uma pessoa que nem era tanto dessa nossa vibe assim, né? Pô, a gente tem um lado. Isso, o Coronga é um podcast com pensamentos progressistas de esquerda e tudo mais. Ver pessoas vindo elogiar a gente, né, mostra o quanto tem diminuído muito esse apoio ao presidente, né? Continua sendo essas pessoas essas únicas pessoas que estão saindo. Eu acho que quem não sai à rua hoje, nesses momentos, já não é mais a favor do presidente. Eu acho que esse é um grande movimento. Eu acho que o presidente hoje tem o apoio de quem tá ali nesse cercadinho, que a gente já falou há muito tempo, né? E o pessoal vem essa semana até falando, né, que o presidente governa pro cercadinho dele. E a gente já falou isso aqui no nosso podcast Coronga. Mas, além de tudo, né, o que dá pra gente falar é que todas essas manifestações só comprovam que, assim, não basta ser burro, né? Você tem que ser burro buzinando, né? E o que aconteceu no Brasil... Não basta mugir. Não basta mugir. Você precisa avisar que você é burro, né? Isso que eu tô achando legal de tudo isso, no fim das contas, assim. Não tem mais como ser burro em silêncio. E essas manifestações aí, quem tem saído às ruas esses dias... Tem pelo menos, porra, que bom, cara. Incentivados por Tomé Abduch. O nosso muso, né? Aliás, é que nem sempre a gente pode colocar, mas eu tô pensando em fazer a semana Tomé Abduch. Olá, eu sou o Tomé do Movimento nas Ruas, estou aqui em Brasília, pois eu queria ver com meus próprios olhos o que está acontecendo aqui em relação a essa votação que pode tirar do governo federal e mandar para os governadores, sem nenhum tipo de contrapartida, quase 200 bilhões de reais, como uma forma de, com certeza, prejudicar esse governo que aqui está. E é sempre o senhor, né, seu Rodrigo Maia? É sempre o senhor tramando para poder destruir o Brasil e para poder levar o Brasil para a velha política, que é o que o senhor representa. Mas eu queria dizer para o senhor algumas coisas muito importantes. Primeira... Todo episódio do nosso Coronga ter um momento do Tomé Abduch sendo uma anta. Não tem exemplo mais claro do que eu falei, de que a gente foge absolutamente do tema, do que a fala recente do Tomé. Tomé, de verdade, acho, enfim, curiosa a sua alegação de que a minha discussão é rasa quando a gente está aqui discutindo uma decisão judicial e você acabou de assumir a sua absoluta incapacidade de discutir em termos técnicos a decisão judicial e o que a gente vê aqui, na verdade, é que você reitera os seus mesmos argumentos toda vez, jogando para a torcida e fazendo, enfim, essa movimentação que eu já falei que mais parece de palanque. É importante que todos os nossos ouvintes saibam que o Ministério da Saúde hoje está sob a tutela dos militares, que querem que a pasta siga critérios científicos e rejeitem a possibilidade de um ministro olavista. E isso é importante, é bom. Ou seja, a questão da troca do ministro, né, do Mandetta, foi só uma questão do ego do Bolsonaro, né?
Ele trocou, como o próprio Léo disse, 6 por meia dúzia, só porque o Mandetta bateu de frente com ele, e agora esse ministro vai ficar mais quietão e tal. Porém, existiu essa imposição militar de que não pode ser nenhum lunático. O que a gente quer é alguém que a gente possa manter nas rédeas. Cara, é impressionante. O Bolsonaro trocou só por conta de uma questão vaidosa, de vaidade, 100%, cara. 100%. E as pessoas acham isso bacana. Acham certo um presidente se basear por vaidade, sendo que ele não colocou, por conta dos militares, um olavista, né? Ou o próprio Olavo de Carvalho. Agora, para pensar. Se o coronavírus desenvolver a sua máxima letalidade nos Estados Unidos, que é um dos países mais atingidos, se ele chegar a matar o máximo que se espera que ele mate durante um ano, ele terá liquidado 200 mil americanos. É muita coisa? É muita coisa. Só que é o seguinte, isso é menos que 1/1000 da população americana. E foram os militares que garantiram a manutenção do ministro quando o Bolsonaro tinha ameaçado demiti-lo publicamente, né? O problema foi que o Mandetta cansou de sustentar o teatro armado, né, junto com o Bolsonaro. Durante o dia, o Mandetta dizia que os brasileiros deviam seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde. E à noite, o Bolsonaro aparecia num pronunciamento público, né, e assim, nas televisões brasileiras, oficial, falando que o povo devia voltar às ruas, né. O Mandetta, que antes tentava amenizar, dizendo que estava alinhado ao presidente, mesmo evidentemente não estando, passou então a ser mais duro nas declarações e decidiu dar uma entrevista exclusiva para a Globo, né, emissora que o Bolsonaro considera inimiga. Breaking news da semana passada aqui no Coronga. Exatamente. O ex-ministro, que é correligionário de Rodrigo Maia, né, outro antagonista do presidente, em partes, cavou a sua demissão ao entrar no jogo da politicagem iniciada pelo Jair Bolsonaro. De repente, ele virou o maior defensor do SUS, né, apesar de ter atacado inúmeras vezes o SUS, e passou a deixar as críticas ao presidente cada vez mais veladas nos discursos dele. Isso fez com que ele perdesse o apoio dos militares e o cargo. E essa era provavelmente a intenção do Mandetta, que já parecia meio cansado, né, de manter esse jogo de aparências, enquanto o trabalho dele era boicotado pelo próprio chefe, né, o presidente da República. Na ameaça da demissão que fez a Mandetta há 2 semanas atrás, o Bolsonaro afirmou não ter medo de usar caneta nem pavor, né? Apesar dessa suposta demonstração de coragem do capitão, a caneta para demitir só funcionou depois do aval dos militares. Já o pavor de usá-la, né, ficou evidente na hora de escolher o novo ministro. Considerado pelo Washington Post, um jornal de direita liberal dos Estados Unidos, como o pior líder do mundo no combate ao coronavírus, o Bolsonaro está encurralado como nunca teve antes, né, nesse momento de governo dele, né? A atuação no enfrentamento à pandemia aprofundou seu isolamento interno e internacional, pressionado pelos governadores, pela Câmara, pelos militares, inclusive, pela opinião da maioria dos brasileiros também, inclusive, né? Mais da metade dos brasileiros, né, segundo a Datafolha, acredita que ele mais atrapalha do que ajuda no combate a essa pandemia. O Bolsonaro foi obrigado a escolher outro ministro com perfil técnico. E a escolha de um ministro olavista, né, que contrariasse as recomendações da Organização Mundial de Saúde, poderia ser fatal para a continuidade do seu próprio mandato. Ele reconheceu isso. Ele reconheceu que se ele nomeasse um olavista, ia ter impeachment imediatamente. E durante semanas, né, o Mandetta não teve paz para trabalhar. Falando em defesa, inclusive, do ministro agora, apesar de eu discordar veementemente de uma maior parte do trabalho dele. O processo de troca foi arrastado pelo presidente, que promoveu uma guerra contra ele, né? Paralisando o ministério na última semana, enfim, deixando aquele caos lá, as pessoas não conseguiam trabalhar, falavam que havia dias perdidos no ministério mais crítico, né, da pandemia. E todo esse boicote foi feito para depois o Bolsonaro trocar 6 por meia dúzia. E a dúvida aqui que fica é o quão disposto está o Nelson Taik para manter esse duplo pensar, né? Essa coisa, ir a favor da ciência, mas ao mesmo tempo aceitar os olavismos do Bolsonaro, que fica mandando as pessoas irem pra rua, né? Tossindo e cumprimentando senhoras. O dia de domingo, como você bem se referiu, foi exatamente esse novo dia da rebeldia do presidente, né? De discursar, de falar, tipo, do Brasil e tudo mais. Vocês estão aqui
porque acreditam no Brasil!